Olá, boa tarde, pessoal. Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do primeiro simpósio de imunologia, né? E hoje, agora, às 18h30, nós vamos ter uma palestra sobre a eficácia dos procedimentos estéticos invasivos a partir da resposta imune. E quem vai dar essa palestra para nós hoje é o professor Rodrigo César Assis Cacheta. Rodrigo é farmacêutico pela Universidade Federal de Goiás, especialista em saúde e estética, multiprofissional pela Faculdade Católica do Distrito Federal. É isso, Rodrigo? Não, Faculdade do Distrito Federal. Do Distrito Federal. Mestre em Medicina Tropical e Saúde Pública pela Universidade Federal de Goiás. Então, desejo a todos uma ótima palestra. E é com você, professor Rodrigo. Muito obrigado, professora Maria Bernadette. É um prazer e uma honra, né, ser apresentado pela senhora, né, uma professora tão admirada por todos e todas aqui. Quem conhece, né, quem não conhece ainda, dê a oportunidade de conhecer essa mulher. Essa mulher é incrível, se aprende muito com ela em tudo. E muito obrigado, viu, professora? Estaremos aí. Bom, pessoal, vou colocar aqui agora os slides. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos, né? Eu falei boa tarde, já estou um pouquinho fora do tempo. Bom, eu vou colocar aqui os slides, estão conseguindo verificar bem, né? Estão conseguindo. A voz está ok, está no retorno, beleza? Todo mundo ok aí? 100%? Fala comigo! Pelo amor de Deus! Bom demais! Vamos lá. Então vamos falar sobre esse tema importantíssimo hoje na área da biomedicina, na área da farmácia, multidisciplinar, que é a biomedicina estética, a farmácia estética, ou a odontologia estética, ela está muito ligada a vários procedimentos. Deixa eu ver aqui como é que tá os slides, pessoal. Parou tudo. Aí, beleza. Então, pessoal, vamos falar desse tema interessantíssimo, que é a questão da eficácia dos procedimentos estéticos invasivos a partir da resposta imune. Agora voltou? O áudio está falhando? Eu acho que é por causa do compartilhamento. Tá ok? Fala para mim. E agora? Estão me ouvindo? Ainda tá falhando? Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui. Só um instante. E agora? Agora voltou? Tá E agora tá falhando o ok? seu som. Não, fala um pouquinho, Rodrigo. Tá falhando? Pode falar, fala, E agora? Davi. Tá a eficácia dos procedimentos estéticos invasivos a partir da resposta imune. Tá ok? Tá, melhorou. Melhorou. Melhorou? Tá certo, então. Não, perfeito. Eu acho que eu sou um ser simbiótico. Eu preciso de alguém do meu lado aqui, porque a voz melhora. Eu acho que é bem isso aí, né? Vamos lá.
Então, desculpem as falhas, né? Mas vamos lá. A gente vai falar, então, desses procedimentos voltados para uma área multidisciplinar hoje em dia, né? Que é voltada tanto para a área da biomedicina, quanto para a área da farmácia, quanto da área da odontologia, quanto a área da medicina, da enfermagem, e é essa área chamada estética, né? Então, nós temos aí a relação da resposta imune com a eficácia desses procedimentos. Tanto é que a gente percebe que a maioria dos procedimentos estéticos, eles vão envolver processos inflamatórios, vão envolver recuperação do tecido conjuntivo, vão envolver toda a gama de remodelação da pele propriamente dita. Então, nós temos aí que essa relação que temos entre a resposta imune e a estética, ela é muito mais próxima do que distante do que a gente imagina. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa eficácia dos procedimentos estéticos invasivos a partir dessa resposta imune. Vamos lá. Bom, para começar, nós precisamos entender o que são procedimentos invasivos. O que são esses procedimentos invasivos? Eles são processos que são exclusivamente terapêuticos, né? Ou então pode ser profilático. A gente vai ver que existe uma questão profilática de procedimento invasivo, né? E que utilizam recursos ou ferramentas que vão adentrar pelo menos no tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo é a primeira base que nós temos para correlacionar o procedimento invasivo. Esse tecido conjuntivo, ele está associado a qualquer tipo de órgão. Nós temos tecidos conjuntivos propriamente ditos, que temos tecido conjuntivo propriamente ditos densos, temos vários tipos, né, de tecido conjuntivo que vão trazer aí que esses procedimentos invasivos, eles estejam fazendo a remodelação, certo? Bom, para isso, nós utilizamos de recursos e utilizamos de ferramentas para que os procedimentos invasivos aconteçam dentro desse tecido conjuntivo. Como, por exemplo, agulhas, nós utilizamos injeções e também utilizamos bisturis. São 3 ferramentas essenciais nos procedimentos chamados procedimentos invasivos. Mas a gente pensa em procedimento invasivo e a gente acaba remetendo a algumas legislações que acabam entrando em confronto com alguns tipos de profissões. E isso é uma das guerras que às vezes acontece de você, biomédico, estar escutando aí, de repente, que não pode mais fazer procedimento invasivo. Aí tem outro farmacêutico pode. Aí depois o farmacêutico também não pode. Então, está acontecendo um confronto, mas isso é por quê? Porque a disciplina, ou a matéria, ou então essa área chamada estética, ela é muito fluida ainda. Ela ainda está muito fluida. E aí nós não temos um conselho que vá determinar exatamente quem é o esteticista, quem é o esteta, quem vai regularizar dessa forma, e acaba que se confundem por pensar em que esses 3 procedimentos, essas 3 ferramentas, agulhas, injeções e bisturis, elas podem ser confundidas como cirúrgicas. E será que é cirurgia? Será que é cirurgia? Procedimento invasivo é a mesma coisa que cirurgia? Bom, se a gente for pensar em procedimento invasivo que vai até um tecido mais profundo, partindo do tecido conjuntivo, nós sabemos que a cirurgia pode ser um procedimento invasivo. Então, pode acontecer um procedimento invasivo com a cirurgia. Só que quando a gente fala da estética, nós temos os procedimentos chamados procedimentos invasivos, minimamente e não cirúrgicos. Quando a gente fala dessa denominação, nós vamos determinar alguns tipos de procedimentos terapêuticos para disfunções estéticas, que é uma coisa que precisa ser bem entendida. Nós não utilizamos procedimentos invasivos de uma forma terapêutica para doenças ou patologias. Nós somente utilizamos para disfunções estéticas, ou também chamadas de afecções estéticas, como, por exemplo, manchas, como, por exemplo, dismorfia de
de rosto, né? Tem uma parte mais levantada que a outra, eu preciso igualar, fazer uma harmonização, minha boca é muito pequena, eu quero fazer um preenchimento disso, ela é muito atrofiada, eu tenho muitas rugas, eu preciso fazer um procedimento aqui para tirar essas rugas, porque tudo isso é saúde. Tudo isso é saúde. E esse conflito começa nesse conceito de saúde. Porque quando a gente fala e lembra do conceito de saúde voltado para a Organização Mundial de Saúde, onde fala que é um tripé de bem-estar físico, mental e social, nós entramos que a estética está nesse convívio social, esse bem-estar social, ele está falando não somente na sociabilidade entre as comunidades e as populações, mas também no bem-estar voltado para si mesmo, numa questão de que estética não é algo que eu olho na outra pessoa e acho feio. É uma questão de que a própria pessoa ela tem a subjetividade de adotar qualquer tipo de procedimento para ela, né? E nós, como estetas, nós, como que vamos fazer esses procedimentos, nós podemos sim sugerir, falar como é que pode acontecer, mas quem realmente tem que determinar é o seu paciente, né? Então, não podemos confundir esses procedimentos voltados para a estética como um bem-estar que está relacionado a doenças, nessa relação doença, porque quem trata de doenças é o médico, é o clínico, né? Mas quem trata de disfunções e afecções cutâneas é o esteta, que pode ser biomédico, farmacêutico, odontólogo, enfermeiro e assim sucessivamente. Bom, trouxe para vocês aqui agora alguns procedimentos. E aqui eu queria que vocês tomassem atenção. Será que é invasivo ou será que é cirúrgico, né? Vamos pensar nesses procedimentos. Claro que eu já dividi por cores, né? Mas nas questões cores aqui, a gente pode já começar a relacionar. Vacinação é um procedimento invasivo? É um procedimento invasivo. Ele tem agulha, injeção, bisturi não. Beleza. Então, vacinação é um procedimento invasivo. Aplicação de soro, aplicação de insulina, injeções medicamentosas, coleta de sangue, tudo isso vai estar correlacionado a uma invasão ao tecido conjuntivo ou um tecido mais profundo, como o tecido muscular. Então, nós temos todas essas aí, primeiras, essas azulzinhas, elas estão relacionadas a procedimentos invasivos. Tatuagem, transfusão sanguínea, acupuntura, aplicação de toxina botulínica, preenchimentos dérmicos, maquiagens definitivas que estão relacionados diretamente com a inserção de pigmentos, né, na pele. Então, nós temos o processo podológico, que também vai ter o desencruste ali de uma unha. Então, é importante a gente fazer essa determinação. Cirurgicamente, nós já temos outros procedimentos. Cirurgicamente, nós temos procedimentos de cesarianas, colecistectomia, né, que é a questão de tirar a vesícula biliar, né? Cirurgia bariátrica de redução de estômago, temos cirurgia de laqueadura na questão de mulheres que não querem mais engravidar, né? Vasectomia no caso dos homens, reconstruções faciais, onde o odontólogo ele faz um preenchimento de mandíbula, uma retirada de mandíbula. Então existe um procedimento cirúrgico de reconstrução que pode ser feito por odontólogos ou por médicos, né? Reconstrução de mama. Tudo isso aí envolve principalmente o quê? O bisturi como uma forma de ferramenta. Perceba que existe essa grande diferença entre as ferramentas utilizadas para procedimentos invasivos e aquelas utilizadas para cirúrgicos. Só que tem alguns procedimentos hoje que estão sendo utilizados de forma não tão invasivas e que utilizam bisturi. Como, por exemplo, vocês já ouviram falar da dermoplaning? Dermoplaning, ela é um procedimento que utiliza o bisturi, a lâmina de bisturi. Só que temos que começar a pensar. Procedimento invasivo é aquele que adentra o tecido conjuntivo. O dermoplaning, ele faz o seguinte, eu pego superficialmente e faço como se fosse um peeling e vou tirando a camada superficial
superficial das células mortas, principalmente de camada córnea, e aí eu vou reduzindo ali e tirando essa camada córnea pela passagem do bisturi. Isso é o dermoplaning, né? O dermoplaning está sendo utilizado. É um procedimento invasivo? Não, não é um procedimento invasivo porque ele não está no tecido conjuntivo, ele não adentra o tecido conjuntivo e nenhum tecido mais profundo. E ele é um procedimento cirúrgico porque ele usa bisturi? Não, ele não é um procedimento cirúrgico porque ele também não adentra a um tecido conjuntivo ou um tecido mais profundo. Então, nós precisamos fazer essa definição muito bem, porque dentro dessa definição é onde nós vamos nos destacar dentro dos procedimentos. E conhecimento é tudo, viu, gente? Tem que começar a pensar sobre a questão desse conhecimento aplicado, tá bom? Bom, e aí nós temos que o invasivo ou o cirúrgico, ele vai ser determinado dentro dos procedimentos estéticos. Quais são os procedimentos estéticos hoje que nós conhecemos como procedimentos invasivos minimamente e não cirúrgicos, né? São todos esses aí. Eu gosto de mostrar essa figurinha, né, que mostra da mulher toda assustada, né, com várias coisas, mas é aquele negócio, né? Injeção na testa, né? Como é que é? De graça até injeção na testa? Só que a injeção na testa muitas vezes é muito carinha, não é de graça, não. É difícil ser de graça, viu? Até para ser voluntário, viu? De alguns procedimentos estéticos em pós-graduação, você precisa pelo menos pagar o material. Então tem algumas questões. E ó, não vai falar que você é cobaia, não. Cobaia sempre morre no final, tá? A gente não quer matar ninguém, tá bom? Então, procedimentos estéticos, nós temos aí, por exemplo, nós temos o microagulhamento, que também é chamado de indutor de colágeno percutâneo, né? Então, o microagulhamento é um deles. Nós temos os procedimentos que envolvem mesoterapia, intradermoterapia, que vão ter ali a inserção na camada intradérmica, né? Então, nós vamos ter ali a inserção de substância em camada intradérmica, e uma mais profunda, relacionada à toxina botulínica, relacionada a preenchimentos dérmicos, que faz preenchimento de olheira, por exemplo, né? Ou então faz procedimento em boca. Então, nós fazemos também o procedimento de preenchimento de boca, podemos fazer de bochecha, né? E aí, a combinação de todos esses procedimentos estéticos, que é uma das maiores buscas hoje nas clínicas de estética, é o que nós chamamos de harmonização facial, né? Mas existe aí, não é somente saber como fazer um microagulhamento, como fazer uma mesoterapia, como fazer um botox, um preenchimento, que vai determinar a harmonização facial, né? Hoje nós estamos vendo aí que existe sim esses preenchimentos, essas formas que vão acontecer, só que descaracterizam o original, A harmonização, ela tem que continuar a trazer esse benefício de caracterizar ainda o original, só removendo um pouco das imperfeições. Então, a gente vai ter essa capacidade de utilizar na harmonização facial alguns até procedimentos matemáticos, onde a gente vai envolver, por exemplo, Fibonacci, né, que a gente tem um processo que é da natureza, né, a natureza mostra a sequência de Fibonacci muito bem especificada, né, que é aquela sequência de números onde a gente coloca, por exemplo, próximo número, posso repetir 1 mais 1, 2, aí 2 mais 1, 3, e vai continuando, somando o anterior. E aí você tem uma sequência numérica, né? Esse padrão foi determinado por Fibonacci para as coisas que são perfeitas hoje na natureza. Tem uma figura que é muito ilustrativa em relação a Fibonacci, que é o caracol, a casinha do caracol, né? A casinha do caracol segue a sequência de Fibonacci certinha para manter ali toda a capacidade do caracol de armazenar seus órgãos, de estar com eles ali em interação, de fazer a fisiologia toda do procedimento, né? Então, do procedimento fisiológico que o animal tem. Então, é importante esse processo do Fibonacci quando a gente quer aplicar a harmonização facial. Então, assim,
é importante entender sobre esses procedimentos. Por serem os mais procurados, é preciso de conhecimento, não somente na técnica, mas num conhecimento, pessoal, que está associado diretamente com processos imunológicos, que vocês vão ver hoje, né? E também outros processos fisiológicos ou fisiopatogênicos, né? Vamos começar com o primeiro. Primeiro, eu quero falar do microagulhamento. Microagulhamento, ele teve a sua importância, né, dentro dos procedimentos que nós temos, como procedimentos minimamente invasivos, que trouxe microagulhas, e essas microagulhas elas foram inseridas numa ferramenta nova, que foi apelidada de rolo de agulhas, ou também chamado de derma roller, ou também chamado, tem a de caneta de agulhas, que é a Dermapen. Então, nós fazemos as duas, né? Esses dois já eram conhecidos na cosmética. Então, na cosmetologia, já se tinha o conhecimento em cima desses indutores de ativos. Eles faziam indução de ativos, alguns ativos que não conseguiam ser penetrados devido à camada córnea, ela ser um pouco mais extensa e ela ser de difícil penetração de certos ativos, a indução percutânea, ela pode ser feita com o microagulhamento. Mas temos que ter muito cuidado, porque o microagulhamento ainda é minimamente invasivo. Podem perceber nessa fotinha que existe aqui o tratamento do microagulhamento, que é um dos mais comuns a serem mostrados, né? Nós temos aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar a canetinha. Bom, nós temos aqui, ó, cicatriz de acne, uma cicatriz atrófica, e essa cicatriz de acne, que ela está ali presente, né, ela foi tratada com o microagulhamento. É algo que sempre está sendo buscado dentro das clínicas de estética, a questão de tratar essa cicatriz atrófica chamada de cicatriz de acne. Só que nós estamos percebendo que aqui também existe o quê? Espinhas ativas, acnes ativas, né? Então, essas acnes ativas, por que eu sei que ela é ativa? Eu sei que ela é ativa porque ela tem aí uma característica inflamatória e ela tem também uma característica de purulência, quer dizer que o processo inflamatório, ele está acontecendo ali, está tendo leucócitos, está tendo um processo inflamatório ativo, né? Nessa parte cicatricial, a gente entende que não existe processo inflamatório ativo. E esse local aqui não tem processo inflamatório ativo. E aí, o que o microagulhamento vem como um fundamento? O fundamento total é da resposta imune dentro desse processo. O processo de cicatrização, nós entendemos que é uma questão de reorganização celular, e que essa reorganização celular ela vai levar principalmente à produção de colágeno no processo fibrótico. Então, esse colágeno ele vai acontecer. Uma cicatriz que você tem de corte, de perfuração, ela vai acontecer do mesmo jeito. Ela vai ter ali o colágeno tentando reorganizar aquele tecido e vai tentar trazer ali com as fibras de colágeno entrelaçadas, todas elas formando redes ali, a forma de estancar o sangue, porque o tecido conjuntivo é rico em vasos sanguíneos, estancando o sangue e também trazendo uma capacidade de o tecido não ficar totalmente aberto, porque quando ocorre uma perfuração ou um corte, o tecido se abre. O colágeno vem como uma forma de corda para unir um ao outro. E aqui nesse processo fica difícil de acontecer. Esse processo ele vai acontecer se eu induzir novamente um processo inflamatório. Então, o que acontece aqui é que quando eu faço a inserção pelo microagulhamento, eu vou fazer uma nova indução do processo inflamatório. E aí o processo inflamatório, claro que vai depender
da profundidade das agulhas, né? Existe uma questão que o Dermapen e o Dermaroller têm, que é uma questão de profundidade. Ela pode ficar ali somente no 0,5 milímetros, bem superficial, aí ela não vai ser chamada de invasivo, porque ela vai estar somente na camada córnea ou no tecido epitelial, né? E se for acima de 1 milímetro, aí já começa a atingir o tecido conjuntivo. Só que tem gente que tem pele mais fina, né? Mulheres têm muito pele mais fina, então pode ser que não é somente acima de 1, né? Pode ser que em torno de 0,8, 0,7 já se atinja o tecido conjuntivo. Então, é importante nesse processo do microagulhamento eu fazer uma nova indução do processo inflamatório. Então, a primeira resposta imune importante para a eficácia do microagulhamento é a cicatrização. E aí eu quero mostrar nesse processo cicatricial, né, que vai levar a 3 fases importantes: a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase reparativa. Então, nesse processo cicatricial, que você induz novamente um processo inflamatório, né, você vai ter que fazer um controle dessas fases. Essas fases precisam ser muito bem controladas. Por quê? Nós sabemos que dos 5 sinais cardeais que a inflamação pode trazer, o quinto e o mais severo, que acontece quando o processo inflamatório ele vai se avançando, é a necrose. Eu não quero necrosar o meu paciente, de jeito nenhum. Eu não quero matar células do meu paciente. O que eu quero fazer? Eu quero fazer simplesmente que retorne a fase inflamatória e que ele faça um novo processo cicatricial. É como se eu quebrasse o vidro e aí eu quero colar, quebrando ele de novo, para que cada peça se encaixe corretamente em cada porçãozinha. Então, ali com o microagulhamento, eu faço esse processo. As ações principais são a degradação dos componentes da matriz extracelular e também a estimulação da síntese de colágeno. Tanto é que muitas vezes se estimula colágeno de forma a trazer essa pele com um viço melhor, porque a perda do colágeno naquele local, ela faz o processo de flacidez, ela pode levar a um processo de formação de rugas e assim sucessivamente. Então, o processo cicatricial é o processo mais importante dentro do microagulhamento, e regular as fases é a parte mais importante. Tentando passar. Vamos lá. Bom, o que acontece na fase inflamatória? Eu passei um slide a mais? Acho que eu passei um slide a mais. Espera aí. Não, foi não. É isso mesmo. Bom, na fase inflamatória, ela vai se caracterizar pelo influxo inicial de neutrófilos e posteriormente de macrófago. Eu sempre falo o seguinte: macrófago é faxineira, né? Então, é ali quem vai fazer a faxina, quem vai comer os restos que aconteceram no processo inflamatório, e os neutrófilos, eles vão regular isso, né? Eles vão ali levar a produção, por exemplo, de alguns tipos de quimiocinas atrativas para que esses macrófagos eles estejam ali e façam recolhimento das substâncias que foram quebradas, para que seja estimulada uma nova. Nesse processo, o neutrófilo quanto o macrófago, eles produzem algumas substâncias importantes, como as metaloproteinases. As metaloproteinases, né, são chamadas de MMPs, e antigamente elas eram chamadas de colagenase, de elastinase, de reticulinase. Então, são tipos de enzimas que degradam ali as fibras que estão no tecido conjuntivo. As metaloproteinases, hoje, elas são apelidadas de acordo com o número. E aqui eu dou uma atenção maior para as metaloproteinases do tipo 9, que são a que vai estar durante todo o processo cicatricial. A metaloproteinase 9 é ela quem mostra qual que é o procedimento que está sendo associado a ela, né? E aí, as metaloproteinases,
elas em si, elas vão fazer essa reorganização. São proteínas que vão fazer essa reorganização e que elas vão trazer ali uma característica clínica que vai ser importante. Por exemplo, metaloproteinase 9 é o processo que nós chamamos de ruborização. Ruborização, a pessoa fica o quê? Vermelha. Então, eu estou passando o agulhamento, estou fazendo ali com dermapen ou com dermarosa. Se começou a ficar vermelho, é porque eu tenho o quê? Metaloproteinase 9. Opa, beleza, ótimo, primeiro controle. Ficou vermelho, para. Já está no processo que eu estou readequando e iniciando novamente o quê? O processo inflamatório. Né? Ah, professor, mas eu tenho um processo de sangramento. Eu tenho que necessariamente no microagulhamento sangrar? Não. O sangramento não é necessário dentro do microagulhamento. O que é necessário é a ruborização, devido a processo de metaloproteinase 9. Então, isso é um dos principais controles. Às vezes sangra. Às vezes eu quero que sangre. Quero. Porque o sangue ele é repleto de fatores de crescimento. Se eu faço uma máscara, que a gente chama de máscara de sangue, aí eu vou fazer sangrar e vou repassar. Esse sangue, ele penetrado, ele pode trazer, sim, benefícios pelos fatores de crescimento que eles trazem. Entretanto, temos que ter cuidado, porque o sangue, ele tem substâncias nutritivas e que a nossa microbiota pode levar a um processo infeccioso. Mas, então, quando pensamos no processo onde eu quero restabelecer o processo inflamatório, como, por exemplo, na cicatriz de acne, eu olho a metaloproteinase 9, que dá o quê? Ruborização, vermelho, tá? Então fica vermelho, já tem produção de metaloproteinase 9, já vou para outra região, deixo vermelho, volto para outra região, e assim sucessivamente, vou deixando vermelho em toda a região. Alguém aqui já fez microagulhamento? Alguém já fez? Não? Quero saber se alguém já fez microagulhamento. Microagulhamento, você sai da clínica vermelho, bem vermelho, não é? A Gabriela falou que já fez, a Karen falou que já fez, né? A Nádia falou. É um processo doloroso? Então, inflamação, dentro do processo inflamatório, nós temos o quê? Nós temos a dor. Então, a inflamação vai acontecer. Dor é necessária, é o preço que a gente paga pela beleza, viu, Nádia? É um dos preços que a gente paga pela beleza. E até é importante você falar sobre esse processo de dor. Por quê? Nessa interação, alguns anestésicos tópicos, eles interagem na forma de inibir as metaloproteinases. Olha só, mas eu não preciso da metaloproteinase para ter uma fase inflamatória? Preciso. E se eu utilizar um tipo de anestésico tópico, eu posso inibir a produção de metaloproteinase. Isso a grande maioria dos estudos mostra. Então é necessária a dor. A dor precisa acontecer. O rubor precisa estar. Né? Então tenta, claro, se a pessoa for muito sensível, aí a gente vai colocar ali algum procedimento para trazer um pouco menos de dor. Mas a gente tem também outras coisas, né? Depende de como a gente vai fazer esse microagulhamento. Por exemplo, eu tenho o teste de Pick. O teste de Pick, você faz o quê? Olhando para o paciente, você verifica pela expressão do rosto dele se está doendo muito ou não. Então, você classifica em pique 1, pique 2, pique 3, né? Então, o teste de pique, às vezes, está lá a pessoa fazendo milhares de caretas e você está continuando. Não, tem que parar, porque isso é um prejuízo e a dor é um aviso. É um aviso de que algo está acontecendo. Se essa dor for muito alta, pode estar correlacionado. A Gabriela falou que ficou com muitas manchas depois do microagulhamento, já tem quase 1 ano, e as manchas seguem até hoje. Esse é um processo interessante, Gabriela, de se falar também. A questão da mancha da fase inflamatória, ela acontece principalmente em pessoas que têm genética, geralmente, de pessoas negras,
tá? Ou então tem fototipos do tipo 4, 5 e 6. Quem tem nos primeiros, até a terceira geração, um negro na família, tem essa característica de manchar fácil a pele devido a essa fase inflamatória. E isso é tão perceptível que isso acontece numa espinha ativa. Uma pessoa negra, ela tem a espinha ativa e ela, se ela espreme, fica aquele buraco negro ali, ó, e fica bem enegrecido, né? Vai acontecer esse processo dessa mancha ficar por muito tempo. Mas isso acontece por quê? Porque a pele negra, ela é rica em macrófago. Tem muito macrófago. E essa pele, por ser rica em macrófago, a gente pensa, né? Se macrófago é faxineira, imagina um monte de faxineira junta. Vai dar briga de vassoura. Vai começar a dar briga de vassoura uma na outra, e na cabeça de uma e cabeça de outra. Isso por quê? Isso vai gerar um procedimento ali em que esse processo inflamatório ele vai perdurar por mais tempo. Ele vai ficar por mais tempo. Então, o ruborizar que vai acontecer, ele vai acontecer numa pele negra em maior intensidade. Que numa pele negra, juntado com a melanina, fica preto, fica escuro. E essas manchas vão acontecer. Eu acho muito difícil fazer um microagulhamento em uma pele negra. Ou numa pessoa que tem até a terceira geração essa questão da utilização de pele negra, né? Então, isso pode acontecer. A Karine perguntou o seguinte, professor, mas o microagulhamento pode desencadear acne? Pode, Karine. Por quê? Existe outra coisa que acontece. Nossas glândulas sebáceas, elas são estimuladas mecanicamente. Então, por exemplo, tem pessoas que têm mania de ficar passando a mão na testa a todo momento. Preocupada demais, passa a mão na testa. O que acontece? A testa iluminada, né? A testa iluminada é repleta de oleosidade, né? Então, se você faz um processo mecânico um pouco mais extenso, como por exemplo no microagulhamento, esse processo pode desencadear o quê? Uma mudança fisiológica na liberação de sebo pela glândula. Então, pode aumentar a oleosidade? Pode aumentar a oleosidade. Pode levar a um procedimento de acne? Pode levar a um procedimento de acne. A não ser que você faça toda a antisepsia antes, todo um preparo da pele antes de se fazer. Isso é muito importante. Fazer um preparo da pele e a limpeza bem feita antes de qualquer procedimento é muito importante, tá bom? A Scarlett falou, é incrível como é difícil ouvirmos sobre isso, né? Totalmente importante saber, exatamente, muito importante, né? A gente fica muito atento, né, Scarlett, somente aos procedimentos e esquece que nós somos profissionais que precisamos entender cada parte do conhecimento científico, que é evidência, né? Bom, depois da fase inflamatória, aqui, ó, mostra que não é só os neutrófilos que vão produzir metaloproteinases. Nós temos outras células da pele que vão começar a produzir metaloproteinases e vão ser induzidas pelas células imunitárias. Então, a célula imunitária, ela vai ter um papel importante, principalmente em fibroblasto, em alguns tipos de células oncogênicas que vão estar ali presentes. Quer dizer o seguinte, que se eu tiver um processo inflamatório induzido em uma célula oncogênica, isso pode estimular um câncer? Pode, olha só. Um microagulhamento pode estimular um câncer. Então, a gente vai pensando sobre como avaliar esse cliente. Uma boa avaliação determina um bom procedimento. Isso é muito importante, tá bom? A Nádia falou, pessoas com doenças autoimunes ou imunossupressão são desaconselhadas de fazer esse tipo de procedimento? Bom, Nádia, não é desaconselhado, não é. Só vai ter um procedimento que vai precisar de uma avaliação mais pronunciada e talvez precise de mais sessões para se obter o resultado desejado. Muitos dos profissionais, eles tendem a não ir pelos doentes, pelas pessoas que são autoimunes, né? Pelas doenças autoimunes. Por quê? Porque é difícil. O cliente, ele quer o resultado e ele quer rápido. Quem tiver doença autoimune vai demorar. Um cliente que tem uma pele sadia, que não tenha procedimento autoimune, em 5 sessões faz. 5, 6 sessões você já consegue perceber o resultado.
Somente os doentes autoimunes, eles vão ter lá para a 8ª, 10ª sessão, para verificar um resultado. Então, até isso a gente tem que pensar num processo logístico, né? Esse processo logístico, será que eu vou conseguir manter esse cliente? Ou esse cliente vai falar que eu sou um péssimo profissional porque ele está com os procedimentos errados, né? Então, até o aconselhamento é importante, viu, Nádia? Muito importante você falar sobre isso. Até a questão dos corticoides utilizados durante o procedimento estético, né, que leva a um processo de imunossupressão. Então, esse procedimento também é importante de ser observado. Muito bem, tá bom? Karine falou, eu trabalho com depilação a laser e realmente peles com fototipos altos têm facilidade das foliculites terem manchas muito escuras. Exatamente, foi o que eu repeti, né, Karine? Muito interessante. Bom, aqui o que eu quero mostrar para vocês é que outras células também produzem as metaloproteinases e não só o sistema imunitário, tá bom? Mas inicia lá na fase inflamatória. Aí acontece o processo de fase proliferativa e observem lá quem está de novo. Metaloproteinase 9. Quer dizer o seguinte, que na fase proliferativa ainda vai continuar o quê? Vermelho. Ainda vai continuar vermelha a pele. A pessoa sai e continua vermelha. Continua vermelha durante os 3 dias ainda, porque as metaloproteinases estão sendo produzidas por muitas células a todo momento e aí estão fazendo esse processo, né? Na fase proliferativa ainda acontece o processo de vermelhidão ainda mais pronunciado e talvez o inchaço aconteça também. Por quê? Acontece nessa fase a angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos que foram rompidos durante o microagulhamento. Então, a angiogênese, essa formação nova de novos vasos, ela vai ser um processo que vai demonstrar um inchaço, uma vermelhidão mais pronunciada, né? Então, isso vai acontecer, né? Aí até se recomenda, né, tentar ver uma base, uma maquiagem que seja um pouco mais escura da habitual, compra uma maquiagem para tentar trazer esse disfarce, né, durante o procedimento ali. Mas só pode utilizar depois de 48 horas, tá? Porque senão a maquiagem penetra, os poros ainda estão abertos e aí pode causar algum problema. Fibroblastos começam a reptilizar e começam a fechar novamente aquela pele, né? Então, isso vai durar durante um tempinho. Metaloproteinase auxilia nesse processo de reptilização também. E temos aí a formação de uma nova matriz colagenosa. Muito colágeno começando a ser produzido, porque existem vários fibroblastos. Fibroblasto pra caramba. Depende, na verdade. Vamos lá. Quantas pessoas aqui são acima de 21 anos de idade e de pele branca? Quem aqui? Fala eu. Acima de 21 anos de idade e pele branca. Fala eu. Não, não temos. Aurélio, perfeito. Nádia, Karine, Karen. Bom, deixa eu contar uma historinha para vocês em fisiologia. Na fisiologia da pele, nós temos que, a partir dos 21 anos de idade, a pele branca, ela diminui os seus níveis de GH, um hormônio do crescimento. Lembra daquele hormônio de crescimento? É bem drástica a redução. Mas GH, ela não continua... ela continua a ser produzida? Sim, por um processo de renovação celular. As células da pele, elas vão se renovando e vão tendo esse processo cíclico por uma questão do hormônio de crescimento. E esse hormônio de crescimento, ele reduzido, ele não faz com que os fibroblastos, porque vocês aprenderam, mesmo estando no primeiro período, eu acho que vocês já sabem um pouquinho sobre isso lá da biologia do ensino médio. Mas vocês aprenderam que toda célula tem um ciclo de vida. Não é a mesma célula que você tem ali que ela vai viver para sempre, ela não é eterna. Ela vai morrendo, vai acontecendo uma nova mitose, vai vindo, vai repondo e vai acontecendo. Esse ciclo é regulado pelo hormônio do crescimento. O que eu quero dizer com os 21 anos de idade de uma pele branca? Já é considerado uma pele madura.
Uma pele madura, dentro da fisiologia, já é considerada acima dos 21 anos de idade em pele branca. Por quê? Os fibroblastos começam a morrer, entrar em apoptose, e o GH está diminuído. Tem fibroblasto? Não, não tem. O fibroblasto é o operário da indústria que produz colágeno. Então, esse produtor de colágeno já não existe mais. Adianta eu ficar tomando colágeno? Toma colágeno, faz colágeno. Adianta? Não adianta. Então, o importante agora é que, antes dos 21 anos de idade, se faça muita prevenção e que se produza uma grande quantidade de fibroblastos, certo? Então é importante nesse processo. Agora eu vou contar um segredo. Quando eu falei pele branca, a pele negra, ela tem fibroblastos infinitamente. O nível de GH não reduz aos 21 anos de idade, só vai reduzir lá para os 60 anos de idade. Pessoa de pele negra, só aos 60 anos de idade que o GH diminui. GH diminuído e com alta quantidade de fibroblastos. Isso é uma vantagem? É. Você pergunta para uma pessoa de pele negra e fala assim, qual é a sua idade? Ela fala 80 anos com uma carinha de 50, de 40, né? Isso por quê? Não é somente por causa da melanina. É por causa também da pele e do estado fisiológico em que se encontra. Tá certo? Então, é importante o fibroblasto no processo de fase reparativa. Tá aqui metaloproteinase mais uma vez para mostrar para vocês que ainda continua o quê? Vermelho. Né? Fase inflamatória, fase 1, fase 2, fase proliferativa e fase 3, a fase reparativa. Então, isso é o que acontece no tecido, essas três fotinhas, para mostrar e ilustrar para vocês muito bem. Olha aqui o tempo, né? O tempo é uma questão importante também dentro dos procedimentos estéticos, e esse tempo ele é calculado, né, entre uma sessão e outra para que exatamente possam agir todas as células inflamatórias, todas as células do sistema imunitário, e isso vai acontecendo. Olha só, percebam que num procedimento desse invasivo, nós temos um aumento até o segundo dia de macrófago, neutrófilo, de fibroblastos. Eita, deixa eu voltar aqui. De fibroblastos, de macrófago, de neutrófilo. Então, está acontecendo até o segundo dia ali, né? Os fibroblastos continuam ainda, porque vai ter um processo reparativo, mas macrófago diminui até o sexto dia, e aí, essa contagem que vai acontecer entre uma sessão e outra, ela vai ser devido a isso. Olha, de novo, o sistema imunológico agindo dentro da pele e fazendo todas as suas etapas para que se tenha eficácia no procedimento. Então, olha só, isso mostra nesse gráfico exatamente que vai até o 18º dia, e aí a gente coloca mais o quê? Uns 4 dias para dar um termo de segurança, porque esse gráfico ele não é igual ao meu, não é igual ao da professora Maria Bernadette, não é igual ao de vocês que estão assistindo. Nós já temos hábitos diferentes, nós já temos um corpo diferente, habituado a um meio diferente, né? Então, nós temos essas questões. Então, a gente ainda coloca 21 dias, né? Coloca em torno de 21, no 22º dia eu já posso fazer a nova sessão. Então, durante esses procedimentos, principalmente o microagulhamento, que envolve o processo inflamatório, eu tenho que dar pelo menos uma sessão e outra um distanciamento de 21 dias, tá? E isso é devido ao sistema imunológico. Vocês estão horrorizados, né? Horrorizadas aí por causa da questão aí, né? Não se apavore, ainda tem tempo. Quer ver? Olha só, próximo procedimento, já estou acabando, gente. Começa às 8 horas do professor, não estou lembrado. É 8, professora? 8. 8, né? Tá. Mas tá bom, tá interessante, tá tudo certo? Tá, são 7h20. Tá tranquilo, né? Tá. Tá chato, pá. Vamos lá. Bom, toxina botulínica. Vamos falar agora de um dos procedimentos mais buscados e culturalmente buscados, né? Eu gosto de mostrar, geralmente, que toxina botulínica não é só
mais procurada por mulher, agora está sendo muito procurada por homens, né? E aí nós vamos ter esse procedimento chamado toxina botulínica devido a uma toxina liberada por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, né? Então, essa bactéria Clostridium botulinum, ela demonstrou que quando ocorre, né, o botulismo ele acontece quando essas toxinas estão em conservas, por exemplo, né? Botulinum significa salsicha, né? Então, eu não lembro se é do grego ou do latim, eu sempre me confundo nisso, mas significa salsicha, né? Então, foi-se descoberta essa toxina em conservas de salsichas, né? E aí, quando as pessoas adquiriam o botulismo, né, ela tinha esse procedimento de se contrair, né, e não relaxar. Então, toda a musculatura da pessoa se contraía. E ela tinha esse processo de contrair e não conseguir voltar. Toda essa toxina, então, foi descoberta que ela age lá na sinapse da acetilcolina, ela vai ter uma questão envolvida principalmente nesse processo onde a musculatura vai fazer sua contração e seu relaxamento. Então, foi interessante em dosagens e diluições próprias serem utilizadas de forma terapêutica. Né? Inicialmente foi utilizada de forma terapêutica em alguns tipos de disfunções, onde não acontecia a contração muscular, né? E principalmente também é utilizada até hoje em alguns tipos de epilepsias, em alguns outros tipos, até no Parkinson é utilizada a toxina botulínica. Então, você tem a utilização. E aí a estética meio que buscou também a toxina botulínica, porque percebeu que ocorre um processo de contração muscular junto com a pele no momento em que ela é aplicada intramuscular. Então, acontece que a ruga, ela some, né? Então, é o que está mostrando aí para vocês nessa figurinha, né? Toxina botulínica é um antígeno, a gente não pode esquecer disso. Né? Trata-se de uma toxina, de uma substância xenofóbica, né? E aí ela vai ter essa característica que vai trazer um processo estranho e imunogênico para quem tem essa proteína, né? Então, para nós não é interessante porque quebra o processo de tolerância facilmente. Mas qual seria a importância? Aqui já não é um procedimento benéfico do sistema imunológico. O sistema imunológico não vai trazer um procedimento benéfico aqui na toxina botulínica. A toxina botulínica, ela é um fármaco, ela é um ativo, é um insumo farmacêutico ativo, é um AIFA, né? Então, por se tratar de um insumo farmacêutico ativo, nós temos que ele vai ter a sua ação bem determinada, a sua farmacodinâmica bem determinada, né? E aí, quando a gente pensa em toxina botulínica, a gente não pensa num processo de controle direto pelo sistema imunológico. O que nós pensamos aqui é sobre um processo que vai acontecer como em qualquer tipo de micro-organismo ou qualquer tipo de toxina, que é o procedimento de resposta imunológica, que pode ser uma resposta celular ou pode ser uma resposta humoral. Então, pode acontecer uma ou outra, né? A que mais acontece em torno dos toxicoides ou toxoides, que é também utilizado como forma benéfica nas vacinas, é o procedimento humoral. Então, o procedimento de resposta imune humoral, ela que vai ter uma significância quando nós utilizamos a toxina botulínica. Então, aqui percebe, né, nos ratinhos, aqui eu mostrei no ratinho, claro que o ratinho, eu não vou colocar botox nele, né, ele já está todo, melhor botar em mim, tranquilo, né, mas olha só, nós temos aqui o envolvimento de células B, principalmente, e de plasmócitos ativos que vão produzir inicialmente esses anticorpos do tipo IgM, né? Então, os anticorpos do tipo IgM, eles vão estimular uma expansão clonal, e essa expansão clonal acaba levando a mudança, né, daquelas regiões FC e FAB para trazer um processo de especificidade e neutralização para o processo da toxina botulínica. Então, olha só, aqui
é importante frisar que essa resposta imunológica, ela vai acontecer em torno de meses. Em algumas pessoas, pode acontecer em torno de 3 meses até 5 meses. Então, esse processo de produção de anticorpos vai acontecer nesse processo. E é por isso que alguns tipos de imunogênicos, né, eles vão trazer um processo de recuperação de dose, né, no caso da vacina, onde você tem uma primeira dose num instante, depois, 3 meses depois, ou então faz um esquema de dose, 2, 4, 6, e assim sucessivamente. Aqui é do mesmo jeito, a toxina botulínica, ela também leva à produção de anticorpos. E os anticorpos, eles são importantes porque a pessoa acha que ela, colocando aqui na testa, né, ela vai poder colocar em outro local depois de um tempo. Ai, gostei do meu procedimento que deu na testa, ficou muito bom, tirou toda a minha ruga, meu Deus, que bom, que maravilha, minhas linhas já foram embora. Ah, agora eu quero mais, mas espera aí, você fez esse procedimento quando? Ah, eu fiz, foi semana passada. Não pode fazer. Não, mas é em outra região. Não pode fazer. Por quê? Porque você estimula o processo de resposta humoral. Produção de anticorpos. Isso vai acontecer. Então, quando isso acontece, se você coloca a toxina botulínica, não vai funcionar. E outra, se esse processo de resposta humoral for um processo onde vai levar memória, aí a gente lembra lá de linfócitos T17, Treg, fazendo um monte de ações ali para que o plasmócito crie até esses anticorpos de forma constante. Então, nós temos aí que o sistema humoral, ele só pode trazer um benefício depois de 3 meses, ou 4 meses, ou 5 meses, dependendo do indivíduo. Então, não posso ter tempos curtos de aplicação da toxina botulínica devido a essa alta produção de anticorpos que pode acontecer aí, tá? Quando for fazer o procedimento de toxina botulínica, já tem que fazer todo. Se for para fazer aqui, vai fazer na axila, faz tudo. Todo o procedimento tem que ser feito no mesmo dia. Senão, vai levar a esse procedimento aí de formação de resposta humoral. Outra coisa, a dose, se você não sabe fazer a diluição de forma correta, também vai fazer uma diferença. Existe uma carga imunogênica relacionada à dose. Então, a tolerância pode ser quebrada devido àquele processo que a gente conhece como avidez, né? Então, o processo de avidez vai acontecer devido a uma alta concentração, você não fez uma diluição muito boa da toxina botulínica, tem uma alta concentração da IFA, do insumo farmacêutico ativo, e isso vai trazer uma avidez. A avidez é essa ligação frequente que vai acontecer de tanto insistir, a célula acaba respondendo, né? Então, esse é o processo de resposta imune, ok? Bom, já estou finalizando, vamos falar só da mesoterapia, intradermoterapia e o preenchimento dérmico, né? Esses dois aí, relacionado ao preenchimento de boca, para ficar igual a Anitta, né? Ou preenchimento de olheira, ou também voltado ao processo que a gente conhece como skin buster, né? Então, outros tipos de processo. Esse processo aí, ele está relacionado no sistema imunológico, principalmente a substâncias que estão sendo envolvidas para diluir, para dissolver, ou então estão relacionadas à própria substância ativa que está sendo colocada, se é o ácido hialurônico, se é o PMMA, se é qual tipo de ativo que está sendo utilizado nesse preenchimento. Então, aqui nós temos uma grande importância, principalmente no sistema imunológico, quando a gente lembra de alergias, né? Então, o processo de hipersensibilidade tipo 1, esse processo de hipersensibilidade tipo 1 é onde nós temos um processo alérgico. Aí, Márcia, né, se você ainda estiver assistindo aí, lembra o seguinte, não é o processo autoimune que é um dos dificultosos. A maior dificuldade são as pessoas alérgicas. As pessoas que têm alergia a qualquer coisa. Eu tenho alergia a camarão. Eu não, né? Graças a Deus, porque eu amo um camarão. Mas o meu cliente tem essa alergia a camarão. Eu já posso desconfiar que o meu intradermoterapia
Pode causar, é previsível isso. O risco é maior de acontecer uma alergia nessa pessoa. Preenchimento dérmico, eu vou fazer um preenchimento de boca. Se eu não faço uma boa avaliação e não pergunto para esse paciente se ele tem alergia, eu posso trazer uma boca inchada, feia, toda necrosada por causa desse processo de hipersensibilidade tipo 1. Processo de hipersensibilidade tipo 1, lembrando, ele acontece em 2 contatos. Ele vai acontecer na primeira sessão, na primeira vez que o paciente vai? Não. Ele vai acontecer na segunda. Na segunda sessão é onde o negócio vai acontecer. Porque o processo imunológico voltado para a hipersensibilidade 1, ele leva em relação ao primeiro contato e uma degranulação, que é o segundo contato. O segundo contato é onde já foram produzidos aqueles anticorpos chamados IgE, e eles grudaram numa célula chamada mastócito. E o mastócito, ele tem 2 substâncias vasoativas, que são quem? Heparina e histamina. São os 2 tipos que nós temos, heparina e histamina. Vasoativa quer dizer que os vasos vão ativar, ficar vermelho e dar aquela característica que fica avermelhado quando se tem uma alergia, né? Então, ali no local vai acontecer esse processo. Importante também o processo imunológico, a gente perceber na intradermoterapia e no preenchimento. Fios também, tá, gente? Fios também. Bom, chegamos ao fim, chegamos ao final, né? Muito obrigado para a participação do simpósio, né? Obrigado por assistirem até o final. Consegui fazer aqui uma hora de palestra, né? Acho que eu trouxe algumas coisas interessantes para que vocês associem esse pensamento imunológico com a estética, mas às vezes algumas coisas são difíceis de prosseguir, de terem vários obstáculos, isso vai existir, né? Mas começa onde você está e usa o que você tem. Você tem hoje um simpósio, você tem hoje os seus livros, você tem as ferramentas hoje que você busca em relação aos seus professores e faça o que você pode. Porque não depende somente de mim como professor ou palestrante, não depende somente de você, depende de tudo aquele artifício que está à sua volta, ok? Muito obrigado e até a próxima. Parabéns, professor Rodrigo. Olha, eu fiquei aqui atenta e aprendi muita coisa, viu? Nossa, adorei sua palestra. Eu nunca tinha visto o professor Rodrigo dar aula. Oi, Bruno. Eu nunca tinha visto o professor Rodrigo dar aula. E eu fiquei assim, encantada aqui, viu? O assunto interessante. Como é importante, né, pessoal? Quem mexe com a estética, como ela tem que saber toda essa parte fisiológica, imunológica, porque está na mão da gente, né, essa responsabilidade de pegar um paciente que é alérgico, ou um paciente que tem imunossupressão, ou um paciente que tem alguma sensibilidade, né? Então, é extremamente importante. Você alertou aí o pessoal todo, foi muito bom. Parabéns, eu adorei. Obrigado. Um elogio da senhora já é muito... Nossa, para mim, já ganhei o dia. E é uma palestra gostosa, viu? Gostei mesmo dessa parte aí da estética. Muito bom mesmo. Muito bom. E achei até interessante, porque tem muita... para mim, ali teve muito assunto novo, né? Por exemplo, a parte da toxina botulínica, que você não pode fazer em dias diferentes, né? Faz tudo uma vez só e depois volta ali depois de 5 meses. Tem muita coisa ali que eu achei bem interessante, que eu aprendi também, que eu não sabia. E a senhora viu tanto que o sistema imunológico, ele conduz tudo, né? Sim. O sistema imunológico, sem ele, não tem como você determinar um procedimento, não tem como você determinar uma sequência para outra, uma sessão para outra, né? É tudo relacionado aos sinais clínicos que são dados dentro do processo fisiológico, da imunologia, e também da questão desse processo mesmo entre células e tudo que a gente acha que pode conduzir dentro da técnica. Mas é isso mesmo. E aí eu achei muito interessante, né, para os alunos que estão assistindo, né, é muito interessante porque se você for para a parte da estética,
Você tem que saber muito bem isso. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, gente, quantas clínicas de estética tem aberto e você não tem ideia da qualidade do profissional que está fazendo isso, né? Porque é importante você saber todos esses detalhes para você poder fazer um bom atendimento, né? O bom profissional está nisso, né? Não de É. conhecer somente sobre a técnica, ele tem que conhecer exatamente de toda a gama, né? Que é o mais difícil, porque a técnica, com a prática em 3 meses, 6 meses, se pega, né? Uma prática Exatamente. constante você vai pegar. Mas essa parte mais profunda, da parte de conhecimento científico, que é importantíssimo. Parabéns, adorei sua palestra. Obrigado. Espero que Obrigado. todo mundo tenha gostado aí também, aproveitado essa. O Que pessoal já está bom. aqui, ó. O Ednael já falou, eu queria fazer biomedicina estética, agora eu tenho certeza aí, professor Rodrigo. Acabou de cancelar a pós-graduação do Ednael. Ó, Falando que vem para o DF, vem para o DF. no DF, tá, a Márcia é muito interessante, a Nádia. É muito séria a quantidade de profissionais que não estudam e não oferecem esses procedimentos. Também pensei nisso, professor. É verdade. Hoje, você pensa em estética, você pensa numa coisa que, tipo, eu vou pegar esse aparelho, vou passar ele aqui, vou passar ele aqui, ele vai diminuir a gordura aqui. Mas não, tem todo um entendimento fisiológico. E agora, com a palestra do professor, a gente viu que a imunologia também está bem presente dentro disso, né? Com certeza. Com certeza, Bruno. Isso mesmo. Gente, então, muito obrigado. Obrigado, professora Bernadette. Imagina, o prazer foi meu. Prazer Gente, todo meu. vocês vão fazer algum sorteio agora, Bruno? Vamos, professora Maria Bernadette, agora às 19h50. A gente vai fazer um sorteio que a gente já vai emendar com a palestra do professor Helder. E, pessoal, a gente vai fazer no outro link, tá? Deixa eu me despedir do pessoal, então. Aí, gente, boa noite. Aproveitem a palestra ainda do professor Helder, maravilhoso também. Amanhã tem mais. Tudo de bom para vocês, sucesso sempre, tá? Um beijo grande, gente. Até mais. Tchau. Professora, muito obrigado, professora Maria Bernadette. Tchau, Bruno. Tchau. Vou desligar, então. Ok, professora, obrigado. Pessoal, agora só para a gente poder deixar claro aqui, o nosso último sorteio do simpósio vai ocorrer ainda hoje. Ele vai para ele ocorrer às 19h50, só que eu acho que eu vou esperar a gente já iniciar às 8 horas com o professor, e para a gente poder fazer o sorteio dentro da palestra dele, tá bom? Então eu aguardo vocês no link da próxima palestra, da última palestra de hoje, com o professor Helder, para a gente falar um pouco sobre biotecnologia, né, PCR, essas coisas na condução do diagnóstico e prevenção da Covid-19. Então, eu aguardo vocês até daqui a pouquinho, daqui 20 minutos. Muito obrigado a todo mundo e até já já.